Bom, boa noite. Diante do problema proposto, onde a gente deveria criar um aprendizado de máquina para definir se um jogador de um banco de dados da NBA é ou não superfaturado, os primeiros passos foi: a gente importou os dados. Então, primeiramente, a gente fez o import dos dados. Segundo, após isso, a gente fez uma análise inicial do data frame, onde a gente entendeu quais eram as colunas que traziam todas as informações, quais colunas não traziam tantas informações assim, e no decorrer da análise a gente conseguiria trabalhar sem elas. Após isso, a gente identificou ali as nomenclaturas das colunas e também fez um describe muito para entender ali como seriam as médias, quais seriam as contagens que essas colunas nos trariam, muito para ter uma visão mais ampla sobre o nosso dado. A partir daí, a gente realmente começou a trabalhar o dado para conseguir depois entrar com o método de aprendizado de máquina, onde aqui a gente fez uma conversão com relação ao salário. Então, o salário estava como string e a gente transformou para float. Após isso, a gente incluiu uma coluna de idade, muito levando em consideração ali a data de nascimento que o jogador tinha, bem como o ano em que ele estava jogando. Então, a gente conseguiu criar essa coluna até para dar mais dados para a máquina. Após isso, a gente criou ali uma coluna de eficiência, muito baseado em algumas métricas que a gente não entende muito bem de NBA, mas a gente foi buscar entender para que serviria essas colunas e de que forma ela conseguiria nos ajudar a trabalhar em cima dessa eficiência. Então, a gente sabe que vai ter posições onde vai gerar mais pontos, posições que, dependendo da coluna, vai ser mais significativa ou não. Então, a gente pegou essas que seriam como base, seriam algumas médias, para poder não trazer essas informações. Depois, a gente fez uma normalização por minuto, e logo depois, a gente fez uma normalização por posição, porque a gente sabe que vai ter posições que vai agregar mais e vai ter um salário maior, outras que talvez tenham um salário menor. Enfim, e para isso, o modelo não aprender de forma incorreta. Depois, a gente fez uma conversão do status, onde a gente já fez um pré-trabalho para a máquina, que foi, a gente transformou a coluna de status em binária, e assim já facilitar o trabalho quando a gente fosse fazer o pipeline lá na frente. Após isso, a gente fez uma coluna de experiência usando como base o ano que o jogador iniciou naquele banco de dados, versus subtraindo ali, na verdade, o ano em que ele apareceu pela última vez no banco de dados. E posterior a isso, a gente fez ali uma classificação com relação a ao time do jogador. Muito para a gente entender, porque vai ter times que vão ser mais populares, vai ter times que, querendo ou não, vão ter mais recursos, outros vão ter menos recursos, então isso também não acabar poluindo um pouco o entendimento no momento que a máquina fosse aprender, e também inserir mais features ali para poder conseguir ter um melhor retorno com relação à nossa análise e com relação ao aprendizado do nosso modelo. E aqui a gente fez um drop em algumas colunas que a gente saberia que, se a gente mantesse no nosso banco de dados, ou iria poluir muito eles, e não trazer muitas informações, ou traria informações que faria com que ele tivesse o overfit, né? Ele iria ter um super aprendizado, e isso acabaria lhe dificultando, na verdade, a capacidade de operação do modelo. Aqui é muito mais uma visão com relação a como é que ficou o nosso data frame após esse drop. Boa. E aqui a gente fez uma matriz de correlação, muito para a gente entender ali quais eram as colunas que nos traziam mais dados, outras qual que não trariam maior informações, e quais agregariam mais e quais não agregariam tanto. Boa. E posterior a isso, a gente já configurou aqui quais as bibliotecas que a gente precisaria utilizar para poder começar a fazer a modelagem do nosso modelo. Pronto, a partir desse momento a gente já vai, propriamente dito, treinar o nosso modelo, certo? Inicialmente, nós definimos a amostragem. Para isso, a gente separou qual seria a nossa coluna-alvo, que, como a gente está querendo saber quais são e quais foram os jogadores superfaturados, nós estamos tendo como alvo a coluna salário. Nós dropamos, fazemos a separação, e aqui nós vamos trabalhar com dois modelos, duas formas de modelo, com uma amostragem treino e teste, e com um modelo com amostragem treino, validação e teste. Estamos fazendo só uma separação para que não haja confusão posteriormente. Trazemos algumas informações de totais da quantidade de registros que ficou cada uma. Aqui, para o treino teste, a gente está usando
80-20 e para validação 60-20-20. A partir daí, nós vamos começar a pipeline de transformação. Como a gente está trabalhando com duas formas de amostragem dos tipos, nós configuramos uma função para rapidamente fazer esse pipeline e conseguir a separação rápida das informações pertinentes para o treinamento do modelo. Definimos também uma função de métricas para melhor visualizar as métricas de treinamento de cada um dos modelos, trazendo valores como o RMSE, o MAI e o R2, R ao quadrado, de cada um dos modelos treinados. A partir daqui, nós vamos já iniciar os modelos. A regressão linear. Para todos os modelos, nós estamos trabalhando com as duas amostras, o treino-teste e o treino-validação-teste. Por isso que nós estamos repetindo aqui 2 vezes e pegando as métricas de cada um dos modelos, treinados. A partir daí, nós passamos também a Decision Tree. Da mesma forma, temos com a amostragem treino-teste e a amostragem treino-validação-teste, guardando as nossas métricas que vamos analisar posteriormente. Treinamos também o Random Forest Regressor, novamente com o treino-teste, as mesmas amostragens. E o Random Forest com hiperparâmetros. Estamos botando um número de combinações testadas de 30 e um cross-validation de 3. Aqui nós testamos várias formas e foi um dos melhores parâmetros que a gente encontrou. A partir desse ponto, nós executamos todos os modelos e temos a nossa listagem de métricas para definir qual é a melhor abordagem e qual o melhor modelo de treinamento. Podemos notar que há pouca variação entre os modelos de regressão linear com o de Random Forest. Por fim, nós utilizamos uma função para buscar qual é a nossa melhor métrica de todos os modelos treinados e assim treinar o modelo final para predizer qual era o salário ideal de cada um dos jogadores. Nós criamos uma cópia do data frame, pegamos o melhor pipeline do melhor modelo treinado, treinamos e definimos qual é o nosso salário previsto. Depois nós criamos a coluna residual, que seria o salário previsto, o salário do jogador menos o salário previsto, e normalizamos para que jogadores que tenham salário mais baixo não sofram com a distorção de jogadores que têm os salários muito maiores. A partir daí, nós criamos a nossa métrica de validação de resultados, por assim dizer. Aqui nós criamos uma margem, usando o erro padrão encontrado no nosso modelo, do salário previsto, para tentar identificar se o nosso modelo fugiu muito da curva. Como podemos observar, temos um total de 8.162 registros, com o nosso erro por volta de 3,5 milhões, 84% dos registros estão dentro dessa margem de erro, tendo somente 6,65 fora dessa margem. Boa. Aí aqui, o que é que a gente fez? A gente fez um join, onde a gente pegou o data frame que a gente tinha do nosso modelo com o nosso data frame original, fazendo com que a gente conseguisse otimizar aqui em um data frame com as informações que realmente a gente precisaria utilizar, tá? Aí aqui a gente fez um top de superfaturados e um top de subvalorizados, e temos as colunas e essas informações trazendo ali os nomes dos jogadores, qual é a posição, qual é o ano, trazendo também as informações com relação ao salário que estava no data frame original versus o salário que foi pretendido pela máquina, bem como a diferença entre eles e a porcentagem deles também, tá? Pronto, e com isso nós respondemos a pergunta de quais seriam os jogadores mais superfaturados.